E aí eu trouxe aqui, ó, listei para vocês. Falei que essa aula aqui hoje estava sensacional, gente. Se eu pensar quais são os métodos utilizados para avaliação da aptidão cardiorrespiratória? Padrão ouro. A gente sempre tem um padrão ouro, né? De teste. De avaliação de composição corporal, é dissecação de cadáver. Mas nós não vamos fazer isso, né, gente? Eu já dei uma aula aqui para vocês sobre composição corporal. Já falei sobre isso. Para avaliação cardiorrespiratória, é utilizando um ergoespirômetro. Ah, a Amanda lembrou ali, ó, constância. Isso mesmo, Amanda, é essa palavra que fugiu aqui. Constância, isso mesmo. É continuidade. E aí, então, padrão ouro, para avaliação da aptidão cardiorrespiratória, o que a gente tem? Ergoespirometria. Utilização de um espirômetro, que é um analisador de gases, que ele quantifica a quantidade de oxigênio inspirado e a quantidade de dióxido de carbono, de CO2 produzido no metabolismo celular. Só que não é um teste barato, certo? Então, normalmente é feito em laboratório e em clubes esportivos, né? Vocês já devem ter visto alguma imagem, porque o aparelho tem um custo alto e precisa compreender a parte técnica para aplicar o teste também e para saber fazer a leitura dos dados, mas é padrão ouro. E aí os métodos indiretos, que é o que a gente mais utiliza, eles foram validados em cima do padrão ouro, que é a espirometria, certo? E aí, quais testes que a gente tem? Teste de esforço, lactato, VO2 e frequência cardíaca. E aí, eu listei aqui para vocês. Como eu disse, desde o início aqui, dessa aula nossa aqui hoje, existem vários protocolos. Você precisa decidir qual que você vai utilizar. Então, a gente tem teste sem esforço. Hã? Como assim? Eu posso utilizar de uma escala de percepção subjetiva de esforço durante já o treinamento. Eu não fiz um teste antes. Testes de banco para mensurar VO2 máximo. Teste de banco, gente. Quem não conhece aí? Gente, eu usei teste de banco, sabe, no meu... Hoje se chama TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. Na minha época chamava monografia. Aí a gente revela a idade, né? 16 anos de formada. Eu fiz teste de banco com criança e adolescente com sobrepeso para calcular VO2 máximo. Mas aí você precisa dominar o protocolo. Gente, protocolo você vai pegar e seguir. Exatamente como está ali, porque alguém já teve o trabalho de criar o protocolo e validar esse protocolo na ciência. E a maioria dos protocolos já foram validados, ó. Eu trouxe um aqui de 1973, que a gente usa até hoje, tá? Então, vocês podem utilizar qualquer um deles. Mas o segredo é, o que eu faço com esse resultado? Tá, cheguei no VO2 máximo. Como que eu vou utilizar esse VO2? É isso aí, tá? Testes de campo, que eu vou citar aqui o teste de Cooper, que é o mundialmente mais conhecido. Testes em cicloergômetros e teste em esteira rolante, que é o que normalmente cardiologista faz com teste de esforço, utilizando principalmente o protocolo de Balk, tanto submáximo quanto máximo. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 testes, tá? Um teste de campo, como eu disse, o mais utilizado, mais conhecido, que é o teste de Cooper, inclusive é muito utilizado aí para testes físicos de concurso público, né? Por exemplo, policial, faz esse tipo de teste. Tanto é que muitos alunos, às vezes, procuram e falam assim, eu passei para a segunda etapa do concurso tal e eu preciso
treinar para fazer os testes físicos, e um deles é o teste de Cooper. O teste de Cooper, você pode usá-lo como máximo ou submáximo. O que eu disse lá no início? A gente faz teste submáximo, tá? O que você precisa? De uma pista. De preferência, uma pista de atletismo. Ah, eu não tenho uma pista. Então, você precisa de um espaço que tenha uma superfície plana. Não pode ter inclinação. Ah, eu tenho uma praça, que eu consigo calcular ali a distância. Então, serve. Você consegue fazer. Ah, eu tenho uma quadra. Você consegue fazer, tá? Então, esse teste, ele é utilizado para medir, né, a potência aeróbica, a aptidão cardiorrespiratória de indivíduos de 10 a 70 anos de idade. Então, ele é muito amplo. Então, você pode utilizar aí. E desconfigurou aqui um pouquinho, tá, gente? Qual que é a fórmula? Tá, deixa eu explicar o teste. Então, vamos supor que eu não tenho uma pista de atletismo na minha cidade, mas eu tenho uma praça. Hoje em dia, todo mundo tem um aplicativo no celular com GPS que eu consigo marcar a distância. Não é verdade? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Se não tem, é só baixar o aplicativo. Tem uma série de aplicativos gratuitos aí, com GPS. E aí, eu vou marcar a distância dessa praça e vou delimitar a cada 50 metros. Pega uma fita crepe e marca. Fita crepe, fita adesiva e marca. Marca com giz. Por quê? Você vai ter que marcar a distância que o seu aluno vai percorrer durante 12 minutos. Só que eu estou resumindo o protocolo, tá? Mas você precisa pegar a frequência cardíaca dele de repouso, de preferência, você ter aí um equipamento para ferir a pressão arterial dele de repouso, tá? De preferência um esfigmomanômetro, mas se você não tiver só o digital, desde que você saiba manusear de forma correta, porque ele pode dar uma variação, né, maior. Calcular a frequência cardíaca máxima dele com uma daquelas fórmulas que eu mostrei, né? A minha sugestão é a de Tanaka. Você vai calcular a frequência cardíaca máxima para ele e ele vai fazer os 12 minutos de forma que ele mantenha uma intensidade para ele mais alta ali de forma contínua, tá? Ah, eu posso utilizar o teste de 12 minutos apenas com caminhada? Porque o meu aluno ainda não consegue trotar? Se a caminhada para ele for uma intensidade alta para ele contínua, você pode, mas a gente tem outros protocolos de caminhada também, como, por exemplo, de 1.000 metros. Esse de Cooper, o ideal é manter uma intensidade mais alta por mais tempo, né? De forma contínua. E aí você vai marcar ali os 12 minutos, de preferência com um frequencímetro. Ah, mas eu não tenho. Beleza. Mas você pegue a frequência cardíaca de repouso para depois você mensurar ali a recuperação dele, nem que seja na radial ou na carótida. Mas a grande maioria hoje já tem um frequencímetro, um monitor de frequência cardíaca, e aí você pode anotar ali a cada minuto para você ver a evolução da frequência cardíaca. Mesmo porque, lembra? Ela é linear com o VO2 máximo. Então, você tendo ali a frequência cardíaca, você tem que observar. Colégio Americano de Medicina do Esporte tem uma lista, é um livro, tá, gente? De cuidados que você tem que ter antes, né, de informações e instruções para você dar ali para o avaliado, para o seu aluno, antes de fazer um teste de esforço, tá? Mesmo sendo submáximo. E um deles é a frequência cardíaca máxima, calculada ali pela fórmula. Então, você observando a frequência cardíaca, é um parâmetro que você vai utilizar ele depois. Inclusive, a frequência cardíaca máxima que ele obteve ali durante o teste. E aí, você vai pegar a distância que ele percorreu e vai jogar nessa fórmula.
Então, aqui nessa fórmula, a única coisa que eu preciso é da distância. E essa distância tem que ser em metros. E vai subtrair aqui por 504 e dividir por 45. E aí você vai chegar no VO2 máximo dele, tá? E aí o VO2 aqui, ó, é dado em mililitros. Então, é de forma relativa por quilo de peso corporal. E aí, o que que você vai fazer aqui, ó? Vai vir aqui na tabela. Existe uma tabela para você classificar o VO2 do seu aluno. Mas espera aí, Bárbara. Tá, eu vou fazer o teste no início. Descobri o VO2 dele. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, eu peguei aqui, ó. Eu tenho a parte de cima aqui, sexo feminino, mulheres, e aqui embaixo, homens. Então, eu vou pegar aqui uma mulher de 30 a 39 anos, e ela teve um VO2, vamos considerar aqui, de 30. Então, o VO2 máximo dela aqui foi 30 ml. Para a idade dela, é considerado regular. Mas eu quero melhorar, porque eu tenho outros objetivos aí. Então, vamos supor que o meu objetivo é emagrecimento. Eu tô falando de uma mulher, né? Nessa faixa etária, a maioria procura emagrecimento e hipertrofia muscular, com fortalecimento muscular, que vem a hipertrofia. E aí, então, eu vou trabalhar com a intensidade dela aí, para a melhora do VO2 máximo dela, de moderada a alta. E daqui 2, 3 meses eu vou reavaliar, fazer o mesmo teste. Então, eu vou trabalhar com intensidade ali de 65 a 85% do VO2. Então, eu vou utilizar a fórmula de frequência de VO2 máximo de treino, tem a formulazinha, do mesmo jeito que a gente tem da frequência cardíaca de treino, e eu vou usar. E vou usar de frequência cardíaca também, porque eu vou monitorar pela frequência cardíaca dela o treino. Né? Não tem relação frequência cardíaca com VO2? Então, vamos supor que a zona-alvo dela seja ali em torno de 120 batimentos por minuto e 150. Então, ela tem que ficar nessa faixa para emagrecimento. Eu vou estar trabalhando ali, priorizando emagrecimento, tá? Só que lembra, eu tenho que sempre reavaliar por causa da progressão. E daqui 2 meses, 3 meses, eu vou reavaliar o VO2. E aí ela pulou daqui, ó, de 30 para 33. Então, ela já pulou uma classificação de regular para boa do VO2. Consequentemente, quando eu fizer a avaliação da composição corporal dela, ela teve redução de percentual de gordura, ela teve redução, aumento de massa muscular, ela teve um aumento do VO2, ela melhorou a capacidade cardiorrespiratória dela, ela melhorou o rendimento dela durante os treinos, ela melhorou a atividade diária dela, do dia a dia dela, a atividade funcional dela. Aí que vem os resultados, tá? E o outro protocolo que eu quis trazer aqui para vocês, que talvez muitos de vocês nem conheçam. Gente, esse protocolo aqui, sabe quanto tempo você precisa? 5 minutos para ter o VO2 máximo da pessoa. Quê? 5 minutos? Sim. Sabe o que você precisa? De uma bicicleta vertical. Não pode ser a horizontal, tá? Tem que ser uma vertical. Em que essa bike, ela tenha um marcador de velocidade. A grande maioria das academias tem, tá? Seja em quilômetros por hora ou rotação por minuto. Então, é aquelas que são digitais ou que tem o aumento da carga que você consegue visualizar esse aumento aí da carga e da velocidade, tá bom? Mas a maioria é digital, né, hoje. Então, precisa ter um marcador de velocidade, seja em quilômetro por hora ou rotação por minuto, marcador de carga em watts ou, né, watts, né, em watts ou quilogramas, e o banco tem que ser regulável, né, para ajustar para a altura da pessoa, certo? O que é o teste?
Olha que fácil, gente. Aquecimento, 3 minutos com uma carga de 50 watts, tá? Ou 50 watts, que equivale a 1 quilo. Então, se a bike marcar ali 1 quilo, você vai usar 1 quilo, tá bom? Há uma rotação de 60 rotações por minuto ou 22 km por hora. Isso numa bike, tá ok? Isso é o aquecimento. A parte específica vão durar 5 minutos. 5 minutos. Em que você vai colocar uma carga de 150 watts ou 3 quilos e manter a mesma velocidade, 22 km por hora ou 60 RPM, que é rotação por minuto. Sabe o único dado que você tem que coletar? A frequência cardíaca desse indivíduo no 5º minuto. É só isso que você precisa. E aí você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. VO2 máximo em litros, então ele me dá a relação do VO2 máximo absoluta, tá? Em litros por minuto. A fórmula é essa: 6.300 menos 19,26 vezes a frequência cardíaca no minuto 5. Ai, prof, eu tenho que ter uma calculadora científica? Não, você só precisa saber matemática. Você só precisa saber que primeiro você vai fazer a multiplicação e depois você vai fazer a subtração. Só isso. Tá? Porque, gente, falou que é cálculo para estudante de educação física e profissional de educação física, o povo pira. Não. É simples. Pensa fácil, gente. Pensa simples. Não complica o que é descomplicado, tá? Então, eu até coloquei um exemplo aqui para vocês visualizarem isso. Então, eu peguei aqui um homem de 38 anos, fictício, tá? Inventei isso da minha cabeça. 83 quilos, em que a frequência cardíaca dele no 5º minuto desse teste chegou a 150 batimentos por minuto. Então, a única coisa que eu vou fazer é colocar na fórmula. 6.300 menos 19,26 vezes 150. Então, eu peguei aqui a calculadora e fiz 19,26 vezes 150, deu 2.889. Agora, eu vou subtrair 6.300 menos esse valor. E aí, eu vou chegar... Ai, minha calculadora... Deixa eu refazer essa conta aqui, que eu tô achando que eu fiz conta errada. Não, é isso mesmo. Eu acho que eu coloquei aqui errado. Não, é isso mesmo, tá certinho. Tá certo. Ah, eu confundi minha cabeça também, tá vendo? Conta, educação física. Enfim. Aí, 6.300 menos 2.889 vão dar 3,4 litros por minuto. Nossa, prof, mas eu queria saber em ml, porque aí quilograma de peso é mais fácil para eu conseguir visualizar de acordo com a tabelinha de Cooper, né? Para eu classificar. Ah, eu posso usar a tabelinha lá para classificar? Pode. Aí é só você converter em mililitro por quilograma por minuto. E litro não é absoluto? 1 litro são quantos ml? 1.000 ml. Então, o que eu vou fazer? 1.000 vezes 3,4 dividido pelo peso corporal desse indivíduo, pela massa corporal dele, que no caso aqui do meu exemplo são 83 quilos. E aí você vai chegar ao valor de 41, eu aproximei, deu 40,9 alguma coisa. 41 ml por quilograma por minuto. Então, você tem o VO2 do seu aluno em 5 minutos. Olha que legal. Você só precisa de uma bicicleta. E uma bicicleta que marque, né, ali a carga e a velocidade. Pronto. Em 5 minutos você faz um teste de VO2 máximo. Viu que legal? Prof, eu não tenho como avaliar. Eu fiz esse post ontem.
que é desse artigo, que vocês que estão aqui comigo, eu vou disponibilizar esse artigo na íntegra lá no meu canal do Telegram, tá? Assim que terminar a live aqui, eu vou disponibilizar lá para vocês. Inclusive, vou colocar um site de tradutor para você não ter desculpa que você não lê inglês. Eu coloco o tradutor lá, você traduz ele na íntegra, ele sai traduzido em forma de PDF. Não tem desculpa, gente. Vocês vão conseguir ler, tá? Essa tabela eu montei de acordo com esse estudo, né? Que mostra, que eu comentei aqui com vocês no início, ele quantifica e qualifica a intensidade da atividade para aptidão cardiorrespiratória em indivíduos adultos saudáveis, tá? E aí, o que ele coloca aqui? Ele coloca... Deixa eu aumentar isso aqui para mim, para eu conseguir enxergar, tá? Peraí. Isso. Peraí, senão aqui eu não sei se... Então, o que nós temos aqui? Ó. Muito baixa, intensidade muito baixa, baixa, moderada, vigorosa, perto da máxima, tá? E aí, o que a gente precisa avaliar? Isso aqui tá no meu feed, tá, gente? Do Instagram. Vocês conseguem salvar isso lá. Percentual da frequência cardíaca máxima, percentual da frequência cardíaca de reserva e percentual do VO2 máximo e escala de Borg, percepção subjetiva de esforço. Então, aqui, se você quantificou lá, classificou, fez um teste de VO2, você pode olhar por aqui, ó. Ah, mas eu não fiz o teste de VO2, eu tenho só da frequência cardíaca máxima. Olha aqui. Ah, mas eu não tenho nenhum nem outro. Olha aqui, ó, escala de percepção subjetiva de esforço. É o ideal? Ela sozinha? Não. Mas é o que você tem, então é isso que você vai usar. E você sabendo usar, primeiro, escala de percepção subjetiva de esforço, gente, a escala de Borg mesmo, a original, ela vai de 6 a 20. Aí ela classifica de intensidade baixa, né, leve, muito baixa, a extremamente intenso. E tem a tabela adaptada que é de 0 a 10. Qual que eu uso? Qualquer uma das duas, para que você consiga interpretar. Se você for utilizar na parte aeróbia, né, para o treino aeróbio, que é exatamente o que a gente está falando, a de 6 a 20 é a mais indicada. Se você vai utilizar a escala de percepção subjetiva de esforço para teste ali, durante uma sessão de treino de musculação, por exemplo, que você pode usar, né, para você ver ali a carga, como que tá com o seu aluno, usa de 0 a 10, ok? Essa é a indicação. E aí, para utilizar, a primeira coisa que você tem que saber é interpretar. Se você, como profissional, como personal trainer, não sabe interpretar, quando eu digo interpretar, gente, é você, durante uma sessão de treino sua, você classificar ali. Porque você precisa saber ensinar, explicar para o seu aluno. Tá ok?